Então, o Ethernet é o protocolo mais encontrado nas redes locais, ou seja, as LANs, que nessas LANs nós encontramos os dispositivos finais dos usuários. Na WAN nós não encontramos dispositivos final de usuário. Vamos lá, aqui. Bom, então quer dizer que uma rede local Ethernet, né, é composta de hardware e software, e eles trabalham juntos. Se você ler o livro do Tunnable, você vai ver que até 1924 a TIT ela era especialista em hardware, mas ela passou a acreditar que software seria uma possibilidade de evolução. Por quê? A AT&T esbarrou nas limitações do mundo físico localizado nos hardwares. Então o software foi ali, né, naturalmente, como eu posso dizer assim, mais bem trabalhado, né? Passaram a trabalhar melhor com software para tentar utilizar da melhor forma possível esse meio físico, tá? Para fornecer, então, naturalmente, dados digitais entre equipamentos, computadores, vamos colocar assim, tá? E a Ethernet, ela tem quatro elementos básicos. São esses: quadro, protocolo, componentes e meio, tá? Então vamos lá. Nós vamos então começar a explicar sobre quadros e protocolos, tá? Depois nós vamos avançar para componentes e meio. Entenderam? Então vamos lá. Vamos primeiro falar do quadro, tá? Lembrando que nós vamos avançar dentro dessa teoria toda, tá? Então provavelmente essa imagem vai aparecer mais de uma vez, tá? Provavelmente não, ela vai, tá? Bom, o coração da internet é o quadro. Sério. Nós vimos lá que o quadro foi definido lá no Aloha, que foi definido lá na Dix Xerox, depois foi naturalmente homologado na I3E em fevereiro de 1980. Tá? Um quadro, ele tem um preâmbulo de 64 bits. Tá? Eu vou explicar cada campo, tá? Ele tem o endereço de destino e o endereço de origem, 48 bits, cada um desses endereços. Tá? 16 bits, nós vamos ver que ali eu consigo saber o tipo do que tem data, tá? E também o tamanho disso. Porque temos que saber que esse protocolo é de tamanho variado, de 46 a 1500 bytes, é a carga útil dele. Tem um subcampo que não está nessa imagem, cara. Isso me irrita. Me irrita. Esse campo data aqui, esse campo data, na verdade, são dois campos. Ele é chamado campo de enchimento, que é de 0 a 46. Entenderam? Porque nós temos um tamanho mínimo, né, da origem, desculpa, do começo, do primeiro bit aqui, até o último bit, cara. Se eu não conseguir completar o tamanho mínimo, eu já vou explicar o porquê, tem o preenchimento. Por isso que o mínimo é 46. 46 é o campo de preenchimento. Tá? Acontece que se tem mais de 46, o campo de preenchimento ele é colocado dados dentro dele, dados do usuário. Tá? Então isso nós temos que conversar ainda. E logo em seguida nós temos ali um checksum. E sabemos que um checksum tão pequeno como esse só pode ser mesmo para validar, né, que o quadro está correto. Não dá para corrigir, tá? Só dá para saber se ele está correto ou não, não dá para corrigir, tá? E nós vamos ver que, no caso da internet, é utilizado
uma validação por polinômio. Já expliquei anteriormente para você sobre isso, tá? O preâmbulo tem 64 bits e existe para sincronismo entre as estações quando se considerado uma rede de 10 megabits por segundo. Eu sei que você vai falar, porra, por que eu tenho que saber sobre rede de 10 megabits por segundo se essa jossa não existe mais? Eu vou te explicar por quê. Porque você vai mandar um Monero Maneiro para mim, caramba! Tá aí o meu QR Code do Monero Maneiro, do Monero Maneiro para mim. Caso você queira contribuir com esse projeto, caso queira, não é obrigatório, tá? Você pode mandar lá, né, naturalmente, R$ 5 para mim, tá, de bom tamanho, tá? Uma doação de bom tamanho. Para esse QR Code Monero, tô juntando Monero para minha aposentadoria. Eu não vou ter aposentadoria, porra. Sério, cara. Então, manda lá o Monero para mim, tá? Bom, vamos lá. Por que todo modelo de comunicação foi concebido para 10 megabits por segundo e mantém-se o padrão legado? Então, tudo foi projetado e, teoricamente, agora funcionaria 10 megabits por segundo normalmente, se você tiver o meio físico adequado para isso. Tá? Tem esse detalhe. Como assim? Porra. Não vai definir um número, porra? Vou definir um número. 100 nanosegundos. Então, tudo foi projetado para 100 nanosegundos de uma máquina a outra, tá? Então, esse é o tempo esperado para atingir 10 megabits por segundo. Legal. Isso, inclusive, é um dos empecilhos para certas distâncias de certos cabeamentos, tá? Sistemas modernos, por exemplo, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, usam sinalização constante, ficam mandando sinais constantes. Naturalmente, para evitar a necessidade de um preâmbulo. Mas manda o preâmbulo. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, o livro. Ele manda o preâmbulo para manter padrão, mas ele não usa. Tá? Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, manda o preâmbulo para manter o padrão. Ok? Acreditando que do outro lado pode ser um Ethernet clássico. Tá? Vamos colocar assim. Mas ele realmente não utiliza. Tá? Então fica a dica aí. Bom, então esse primeiro preâmbulo serve para isso, né? Ele manda 64 bits em 100 nanosegundos. Presta atenção. Em 100 nanosegundos, esses 64 bits alcançam a outra ponta do cabeamento. E aí você está dizendo, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. É para isso que serve o preâmbulo. Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Entenderam? Próximo campo é o endereço de destino. Você tem que entender o projeto. Você tem que aprender a ser um bom programador. Como que você aprende a ser um bom programador? Porra, vendo as soluções que já foram dadas, certo? Por exemplo, vamos voltar nessa imagem aqui. Por que o destino vem antes... Desculpe, por que o endereço de destino vem antes do endereço de origem? Pô, cara, não li isso em livro nenhum, tá? Eu te falar agora, não li livro nenhum, tá? Seguinte. Ele leu 64 bits aqui. Imagina assim, uma chuva de dados chegando. Eu leio 64 bits de sincronização. Logo em seguida, eu leio 48 bits. E aí eu descarto, se não for para mim. Olha como seria se tivesse invertido aqui. Eu teria que ler os 64 bits de sinalização, 48 bits, que é a origem, que não me importa. O que eu preciso saber é, isso é para mim? Isso é para mim? Por enquanto não me importa a origem.
E aí eu tenho que ler mais 48 bits. Olha o número de operações. Pegaram? Pô, a gente tem que pensar como programador, cara. Ó, e o endereço, tanto o endereço de origem quanto destino, se você olhar, são 48 bits, tá? Tá chumbado na placa de rede, ok? Muitas placas-mãe têm chumbado também a placa de rede, né? A placa de rede na placa-mãe. Todo dispositivo de rede, tá? Ele tem esse endereço de 48 bits para é, localizar a máquina dentro da infraestrutura, dentro da LAN. Ou seja, não pode ter duplicidade de endereços MAC dentro da LAN. Tá? Até onde vai minha LAN? Até o domínio de broadcast. Porra, mas o que é o domínio de broadcast? É até onde vai uma mensagem minha enviada por broadcast, tá? Então, por exemplo, um broadcast aqui na minha máquina vai alcançar o roteador e só. Porque só tem minha máquina aqui nesse cabo. Tá, vamos colocar aqui o seguinte. Na sua escola, geralmente a rede dos alunos é separada da rede do administrativo. Então, um broadcast na rede de aluno vai alcançar todas as máquinas dessa rede aluno e não vai alcançar a outra subrede, tá? Tem um router para fazer essa brincadeira intermediária ali, tá? Entre as duas subredes, tá? Legal. Não pode ter endereço duplicado. Tá, mas qual é a chance disso acontecer? Então vamos lá. A I3Z publicou, na verdade ela administra, tá? Ela administra os primeiros 24 bits, que eles chamam de OI. Como funciona? A Realtek tem o mesmo OI. Peraí. A Intel, que também faz placa de rede, tem outro OI. Puta merda. Então quer dizer que os primeiros 24 bits, lógico, né? Pode ser que a Intel tenha mais de um OI, né? Ela pode ter muitos produtos. Já vou te explicar sobre os produtos. E essa parte aqui, ela incrementa os outros 24 bits. A própria dona do OI, por exemplo, a Intel, vamos pegar a Intel como exemplo, ela vai incrementando a cada placa que ela produz. Quando chega no final, ou seja, F, ela zera. Putz, espera aí, você está querendo me dizer que a chance de ter uma placa com o mesmo endereço é de 2 elevado a 24. Ok? 2 elevado a 24. É coisa pra caramba, gente. Tá? Esse número é bem grande. A chance é mínima, lógico. E mesmo assim, a Intel tem a manha de vender para mercados diferentes, tá? Essas placas. Se tiver duplicidade. Acontece que a Intel, vamos pegar a Intel como exemplo, ela produz placa de wireless e placa Ethernet clássica. Ou desculpa, Ethernet, tá? Com RJ45. A Intel pode pedir um OI diferente para a placa de wireless e um OI diferente para a placa ali física de rede RJ45, tá? E isso é muito comum, tá? Inclusive, quando nós adentramos em uma rede, tá? Não sendo chamado, e nós vasculhamos a rede, se você procurar um cara chamado Nmap, se você passar os parâmetros corretos, o Nmap ele mapeia o MAC address de cada máquina na subrede. E que está ligada, lógico. E aí você consegue, pela parte OI, descobrir o que é o seu alvo, o que é a máquina que você tem que fazer intrusão. Porque muitas máquinas têm vulnerabilidades. Por exemplo, os notebook Lenovo, quase tudo, cara. Os Dell, RAT de fabricante.
Você pode buscar uma vulnerabilidade no RAT do fabricante daquele modelo específico, por exemplo. Com acesso ao firmware, tá? Dá até para você fazer atualização de firmware. Então, esse endereçamento aqui, ele segue esse padrão, tanto para origem quanto para destino, tá? Legal. A maioria das vezes, o campo type ou o tamanho, né, é usado para identificar o tipo de protocolo de alto nível que está lá dentro do campo. Vamos novamente pensar como um programador aqui, tá? Legal. Pego o sincronismo. Pô, é para mim mesmo, ó. Tá vendo aqui? É para mim mesmo. Pô, isso é para mim mesmo. Próxima sequência de bits. Vai que eu tenha uma lista de negação de endereços. Não tenho. Não me importa então a origem. Aí eu consigo ver o tamanho e o tipo do que é que tem aqui dentro. Por quê? Meu, se você sabe o que tem aqui dentro, você pode otimizar a leitura utilizando SEC, por exemplo. Você faz a leitura, SEC, até uma certa posição. Faz a leitura, dá um SEC em outra posição. Você consegue ter uma máscara de leitura muito adaptada para o que tem ali dentro. E isso faz com que tudo esteja muito rápido. Pensa, você está recebendo o DVD da Shakira. Quantos framezinhos você vai receber? 4.7 GB, o seu DVDzinho da Shakira. Assumindo que quem está mandando e quem está recebendo está na mesma rede, estão usando a internet e estão usando o máximo, que é de 1.500 bytes, divide 4.7 GB aí, tá? Por 1.500 bytes. Né? Supondo que está tudo perfeito e que vai preencher aquele campo. Não vai ficar nem um bitzinho fora. Calcula aí que você vai ver. Então, essa leitura tem que ser muito rápida. Se eu faço uma leitura, aqui outra leitura, dou um sec para cá, sei o que é, já sei como ler isso aqui. Pá, 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 pá. Leio como máscara. Bem parecido com um cast. Se é que vocês já viram isso em programação. Um cast. Vamos colocar assim, tá? Então, por isso, esse campo é um puta campo facilitador. Eu vivo falando para vocês. Entenda como foi dadas as respostas para os problemas computacionais. Que num dia que você tiver numa reunião, que precisar da sua opinião sobre alguma estratégia, você tem a bagagem conceitual para dar um caminho, um norte. Tá? Este campo também pode ser usado para transportar informações de comprimento, tá? E naturalmente o que tem ali dentro. Bom, logo em seguida, eu tenho ali os campos de preenchimento, né? Eu juro que eu ia colocar aqui um sutiã com preenchimento. É sério mesmo, eu ia colocar. Mas eu pensei, não, esse negócio vai dar ouvidoria para mim. Eu já estou cheio de ouvidoria lá onde eu trabalho. Então é melhor não pôr não, né? Vai ter o preenchimento. Caso não tenha a quantidade de bytes, né, mínima, que são 64 bytes, gente. Como assim? Cara, ó, presta atenção. O mínimo desse bit até esse último bit são 64 bytes. Então quer dizer que ele vai preencher até 46. Digamos assim, faço uma cartinha vazia. Não dá. Assim como não dá para você zipar um TXT com 0 bytes, não dá para você mandar um quadro Ethernet com 0 bytes, cara. Aí ele vai lá e vai preencher com 46 bytes. Por que isso? Opa. Isso aqui é o projeto. Esse campo aqui. Esse cara aqui, ó. Esse cara dava ali 100 nanosegundos de uma ponta a outra, certo? Então os caras perceberam que se eu mandasse um quadro, presta atenção, se eu mandasse um quadro, o primeiro bit do quadro está indo pelo canal, pelo meio físico. Se o primeiro bit ainda não chegou do outro lado do cabo e eu já terminei de transmitir o último bit, fudeu. Se isso acontecer e der uma rajada, eu perco o quadro inteiro e não tem como saber que foi perdido.
Então os caras pensaram o seguinte, olha, vamos pegar aqui, na pior das merdas, 10 megabits por segundo, né? Legal. Eu preciso de 64 bytes para rodar, para mandar por isso aí. E o primeiro bit chegar lá no destino vai estar saindo o meu último bit aqui. Então, eu ocupei o canal inteiro. E eles perceberam isso. Tá? Por isso que você tem um campo de preenchimento. Mas, pô, os caras não falam isso, não? Os caras não falam isso, né, porra? Por isso que tem 46, né, bytes ali só para isso. Mas digamos que o meu DVD da Shakira tenha bastante enchimento. Se é que vocês entenderam, hein? Eu nunca reparei se ela tem ou não tem enchimento. Digamos que tem bastante enchimento ali, uns 1.500 bytes. Pô, cara, eu não vou desperdiçar 46 bytes. Então, o enchimento não é enviado. Não é enviado nenhum enchimento. Ele aproveita a área de enchimento para colocar os bytes. Como essa explicação é muito difícil para muita gente, né, explicar, eles costumam colocar esse campo assim, né? De 46 a... Tá entendendo? Então, por causa disso aí. Mas saiba disso. Agora vocês estão sabendo. Dá uma olhadinha lá se a Shakira tem enchimento suficiente, tá? Eu não vou olhar, não, senão eu apanho em casa. Seguinte. Próximo campo. Checksum. Porra, falou em checksum não é correção de erro. Vocês sabem disso. Falou em checksum é o quê? Validação se está correto ou não. Ou seja, se está errado. Não consigo fazer nada para corrigir. Afinal, pô, 32 bits para corrigir 1.500 bytes é impossível. Tá? Eu já passei para vocês, né? O Reed Solomon, né? Código de Hamming. Já passei para vocês, pô. Dá uma olhada aí, tá aí na playlist aí. Tá? Outra coisa, siga sempre a playlist. E outra coisa, meu códigozinho maneiro. Frame Check Sequence, tá? FCS, 32 bits. E isso aqui é um cálculo de polinômio. Para ocupar um... Cara, cálculo de polinômio é a forma de validação de erro que consome menos. E ele vai utilizar, tá? Então, com isso, eu expliquei para vocês todos os pedacinhos aqui, tá? Legal. Vamos lá. Outra coisa que vocês têm que saber. A rede, né, 10 megabits por segundo, ela foi projetada no padrão de comunicação Half Duplex. Eu encho a boca para falar disso. Half Duplex. E até hoje as redes de computadores iniciam como Half Duplex. E aí elas fazem autonegociação. Se os elementos podem ir para um Full Duplex, então os dispositivos conversam em Full Duplex. Mas, por padrão, toda LAN vai iniciar no Half Duplex para manter o padrão de 10 megabits por segundo. Eu sei que você vai falar assim, pô, joga essa merda fora, isso não serve para nada. Não, isso serve, tá? Não sei para quê. Mas digamos que serve, tá? Serve para manter o padrão, pô. Serve para manter o padrão, serve para compatibilidade com qualquer coisa, tá? Se essa merda toda desabar dessa rede mundial, não foda-se Lândia geral, tá ok? Qualquer placa de lixão, vai lá no lixão, qualquer placa de rede vai funcionar. Entenderam? Vai dar para remontar, tá ok? Pensa nisso. Lembre-se que esse é o objetivo das redes de computadores. Só o governo que está tentando mudar isso, mas não vai conseguir. Que um conjunto de regras vão ser naturalmente aplicadas ali, tá? Primeira coisa, então, o Half Duplex. Half Duplex funciona assim. A envia dados para B durante 1 segundo. Galera, 1 segundo, eu estou exagerando. Porque eu sei que esse 1 segundo é um tempo que sua cabeça consegue processar. Eu não quero falar de nanosegundos, tá ok? 1 segundo. Pá. Conta aí. 1. Pronto. Mandei. Tá ok? Logo em seguida,
ocorre um tempo de espera. Não está dizendo aqui na imagem. Tentei conseguir uma imagem boa, não consegui. Acontece aqui um tempo de espera. Por que um tempo de espera? O sinal que eu enviei de A está indo, está se propagando. Está se propagando, está se propagando. Demora um tempo, cara. O meio físico sofre impacto de quê? Porra, das leis da física, meu. Entenderam? É para isso que você estudou física do 2º grau, meu. Né? Espero que tenha estudado. Aí, então tem um tempo de propagação do sinal, que, por via de regra, é 2 vezes o tempo do canal. Como assim, professor filha da égua? Você acabou de falar que é o tempo de propagação do canal, professor filha da égua? É o seguinte, ó. Se tiver uma colisão aqui no finalzinho, o A tem que ouvir a colisão. Então, utilizando a teoria de limites, eu sei que você fez cálculo 1 na sua universidade, não fez? Para que serve cálculo 1, né? Usando a teoria de limites, tá? Aqui no limite, arredondando tudo, dá 2 tempos do canal. Tá ok? É igual ao limite próximo de 0. Vocês já viram isso em cálculo. 2 tempos do canal. Passando isso, então, o B começa a transmitir. Entenderam? Isso está escrito no livro do Turnbull, isso que eu estou acabando de explicar para vocês. Mas está escrito no livro do Turnbull e você vai ter que entender as entrelinhas dele lá e as vírgulas. Tá? Não está assim tão bonitinho assim. Legal? Bonitinho só eu, o Turnbull é feio. Nós temos um protocolo chamado Protocolo de Controle de Acesso ao Meio, cara. Tá mal traduzido isso aqui, tá? Acontece que é o seguinte, esse protocolo ele funciona de uma forma muito simples, tá? O Ethernet ele força esse protocolo de acesso ao meio. Que é o seguinte, cada computador equipado com Ethernet opera independente de todas as outras estações da rede. Não existe um controlador central. Pô, mas eu já vi isso em algum lugar. Eu já ouvi isso em algum lugar. Turnbull, quando ele vai explicar o capítulo 4, logo no começo. Capítulo 4, logo no começo. Tá? Na verdade, não é bem no começo, umas 5 páginas, mais ou menos. Legal. Então quer dizer que é o seguinte: cada estação está por si só e não tem uma outra estação dizendo para mim, transmite você agora. Ou você agora ouve. Não. Tá? Legal. E aí, naturalmente, os sinais Ethernet são transmitidos da interface e enviados por esse canal compartilhado. Opa! Canal único compartilhado. Rapaz, esse cara tá entrando nas premissas. Lembra das premissas que tanto cai nas provas de rede de computadores? Vai lá no capítulo 4, eu também já expliquei aqui as premissas de acesso ao canal. Tá lá no começo do capítulo 4, tá? Ah, calma que vai vir mais premissas aí. Então o quadro Ethernet, ele é enviado pelo canal, certo? Legal. Todas as interfaces Ethernet conectadas ao canal, então, vão conseguir ler os bits de sinal, tá? Ler, tá? E aí eles observam o segundo campo. Repare, olha o programador vindo aí. O campo de destino. Se esse campo de destino, esse endereço MAC address, bate com o meu endereço de MAC address, opa, é para mim. Então aí eu processo a mensagem, tá? A interface cujo o endereço correspondente de destino do quadro, né, vai continuar lendo normalmente. Se não é, vai descartar, beleza? Não é, vai descartar, beleza? Lembrando que tem uma ressalva aí, tá? Para esse momento aqui. Porra, eu colocaria um asterisco aqui, cara. Tem um endereço que corresponde a todas as placas de rede. F. Eu não vou falar todos os F, tá? Ou seja, se você manda uma carta
numa subrede, com tudo em F, ou seja, todos os 48 bits em 1, tá? Eu não vou falar aqui 48 vezes. O que vai acontecer? Todas as máquinas recebem e processam, tá? Mesmo não sendo o endereço dela. E isso vai ser a raiz do broadcast. Vai ser uma raiz de um broadcast, tá? Então, o protocolo mais utilizado na internet, já falei para vocês, protocolo utilizado, né? E com certeza outros protocolos já foram propostos. Protocolo CSMA, que eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores, com CD, tá? Bom, funciona como imagina assim, um jantar, todo mundo jantando em uma sala escura, onde os participantes só podem ouvir uns aos outros. Não pode ver, não pode ter, só pode ouvir. Você não consegue ver ninguém. Eu não sei como que os caras estão jantando, mas tudo bem. E aí, ó, todos ao redor da mesa devem ouvir. Imagina aquele breu total. Você não consegue ver nem quantas pessoas estão na mesa. Pensa assim. Então você está assim, você está tentando ouvir. Ó, isso é você sentir a portadora. Opa, premissas. As premissas aparecendo de novo. Depois que um espaço de tempo lá ocorre, todos têm a chance igualzinho de dizer algo. Acesso múltiplo ao mesmo canal. Olha mais aí. E aí, naturalmente, pode ser que aconteça de eu falar e outra pessoa falar ao mesmo tempo. E aí a gente, pô, né? Folhinha verde. Não tem folhinha verde nessa história. Tá? Se duas pessoas começarem a falar ao mesmo tempo, então detectam e param de falar e tenta. Né? É muito comum ver isso aí, sabe aonde? Quando você está fazendo live com vários caras, né? E aí essa live tem um delayzinho e aí você atropela outra pessoa, né? E aí fica naquele, pô, cara, desculpa aí, não, aí vem um desculpa aí, né? O protocolo nosso é desculpa aí, né? Das máquinas, não. Das máquinas, elas simplesmente param de falar, né? E não pedem desculpa, porque vai ocupar o canal, porra, para pedir desculpa. Esse carrecense, né, do protocolo significa que antes de transmitir, cada interface deve esperar até que não haja sinal no canal, escuta o canal, não tem dados. Aí você vai entender os 64 bytes aqui, ó. Como assim? Então imagina que você tá lá no jantar, lá na mesa. Tá lá na mesa. Aí você começa. Ó, seguinte, pessoal. Você tossiu. Aí todo mundo parou. Digamos que seja isso, né? Repare que você utiliza aqueles 64 bits para sincronizar com os caras. Para você. Ó, seguinte. Entendeu? Peraí, galera, tem um negócio que tá acontecendo. Você tá entendendo? Eu tô usando aqui uns. Eu tô usando essa teoria com vocês, entenderam? Então isso pode ser feito. Por isso 64 bits ali, tá? De prefácio. Tá? Preâmbulo, desculpa. Se não houver sinal. Galera, minha barriga roncou, tá? Não foi peido, não. Se não houver sinal, ele poderá então começar a transmitir. Se outra interface estiver transmitido, bom, não vai dar, não tem como ter sinal. Todas as outras interfaces devem esperar até que a portadora esteja ociosa, ou seja, ninguém esteja falando, tá? E se acontecer de mais uma estação transmitir ao mesmo tempo, é natural que nós podemos parar de transmitir, escolher um tempo aleatório por um algoritmo de backoff, tá? E eu acho que eu vou até sublinhar isso aqui, cara. Isso aqui é importante. Um algoritmo... Nossa, ficou uma bosta. Aqui. Não, peraí. Um algoritmo de backoff. Vou jogar no itálico. Aí eu jogo um fundo assim e um laranjão. Tá, cara, isso aqui é muito importante. Então existe um algoritmo customizado para o meio que está sendo utilizado, que vai
projetar qual é o tempo de slot. Eu chamo o tempo de slot. E, naturalmente, é o meu tempo de dormir, tá? Eu calculo o tempo do slot, multiplico por 2 o slot e randomizo. Digamos que eu randomizei 4. 4 vezes 2 slots. E aí eu vou dormir. Qual é o tamanho do slot? É o tempo do canal. Entenderam? Isso, inclusive, é descrito no livro do Turnbull com equação matemática. Beleza? Legal. Próximo vídeo, eu vou avançar no protocolo MEC. Quer dizer que no livro que estamos lendo aí, eu vou dar um salto lá para frente, onde ele vai entrar mais a fundo nesse protocolo MEC que eu acabei de explicar de uma forma muito superficial. Depois eu vou voltar para falar de hardware de rede. Tá? Então eu não vou seguir exatamente a sequência de páginas do livro, não. Beleza? Então, até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau!